Olá, mulheres queridas! Vamos falar hoje sobre uma mente de deserto. Gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura. Deuteronômio 1:2 vai dizer: era apenas uma jornada de 11 dias pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia, mas ainda assim Israel levou 40 anos para atravessá-la. O povo da nação de Israel vagou sem rumo no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que era na realidade de 11 dias. Por quê? Foram seus inimigos, suas circunstâncias, as provações ao longo do caminho ou algo inteiramente diferente que os impediu de chegar ao destino? Quando eu refletia sobre essa situação, Deus me deu uma revelação poderosa que tem ajudado tanto a mim como também a milhares de outras pessoas. O Senhor me disse: os filhos de Israel gastaram 40 anos no deserto, fazendo uma jornada de 11 dias porque eles tinham uma mente de deserto. Você ficou por aqui por muito tempo, disse o Senhor em Deuteronômio 1:6. Realmente não deveríamos olhar para o povo de Israel com tanta surpresa, porque na maioria, muitos de nós fazemos as mesmas coisas. Nós nos mantemos andando em volta da mesma montanha em vez de fazer progresso. O resultado é que levamos anos para experimentar vitória sobre alguma coisa com a qual poderíamos e deveríamos ter lidado rapidamente. Penso que o Senhor está dizendo a mesma coisa que ele disse aos filhos de Israel no tempo deles. Ele disse a eles: tempo bastante tem estado neste monte, é hora de continuar. Fixe sua mente e mantenha fixada. Colossenses 3:2 vai dizer: pensai nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Deus me mostrou 10 mentalidades de deserto que os israelitas tinham e que os mantiveram no deserto. Podemos ter mentalidades certas ou erradas. As certas nos beneficiam e as erradas nos machucam e atrasam o nosso progresso. Colossenses 3:2 nos ensina a fixar nossa mente e mantê-la fixa. Precisamos fixar nossa mente na direção correta. Mentalidades erradas não apenas afetam nossa vida, mas também a nossa vida interior. Algumas pessoas vivem no deserto, outras são um deserto. Houve um tempo em que as minhas circunstâncias não eram realmente ruins, mas eu não podia desfrutar qualquer coisa em minha vida porque era um deserto por dentro. Eu e David tínhamos uma ótima casa, 3 filhos adoráveis, bons empregos, dinheiro suficiente. Eu não podia desfrutar nossas bênçãos porque eu tinha diversas mentalidades de deserto. Minha vida me parecia ser um deserto porque era assim que eu enxergava tudo. Algumas pessoas veem as coisas negativamente porque experimentaram circunstâncias infelizes em toda a sua vida e não conseguem imaginar nada melhor. Há algumas pessoas que veem tudo mal e negativo, simplesmente porque essa é a maneira que elas são por dentro. Seja qual for a causa, uma perspectiva negativa deixa uma pessoa infeliz, sem probabilidade de fazer qualquer progresso em direção à terra prometida. Deus, ele havia tirado os filhos de Israel da escravidão do Egito para irem a uma terra que ele mesmo prometeu como herança eterna. Uma terra da qual manava leite e mel, todas as coisas boas que eles podiam imaginar. Uma terra onde não haveria escassez de qualquer coisa que eles precisassem. Uma terra de prosperidade em todos os aspectos da existência deles. A maior parte da geração que o Senhor tirou do Egito jamais entrou na terra prometida. Em vez disso, morreram no deserto. Para mim, essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer a um filho de Deus. Eles têm disposição, mas jamais são capazes de desfrutar nada. Fui uma dessas pessoas por muitos anos da minha vida cristã. Estava a caminho da terra prometida, o céu, mas não estava desfrutando a viagem. Estava morrendo no deserto. Mas graças à misericórdia de Deus, uma luz brilhou na minha escuridão e ele me conduziu para fora. Oro para que esse livro seja uma luz para você e o prepare para sair do seu deserto. O povo de Israel não tinha uma visão positiva para a vida deles. Eles não tinham nenhum sonho. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não sabiam ver pelos olhos da fé. Eu venho de um passado de abusos, cresci em um lar disfuncional. Minha infância foi cheia de medo e tormento. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos de sua vida. Minha personalidade era uma desordem. Vivia em simulação atrás de paredes de proteção que eu tinha construído para impedir que as pessoas me ferissem. Eu estava trancando os outros do lado de fora, mas estava também me trancando por dentro. Eu era uma controladora, tão cheia de medo que a única maneira que podia enfrentar a vida era sentir que estava no controle, e então ninguém podia me ferir.
Como jovem adulta tentando viver a vida em Cristo e seguir o estilo de vida cristão, eu sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Sentia que meu futuro seria super frustrante pelo meu passado. Eu pensava, como poderia alguém que tem o tipo de passado que eu tenho um dia realmente se dar bem? É impossível. Entretanto, Jesus disse que veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçados, machucados e feridos, aqueles que estavam esmagados pela calamidade. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Não fiz nenhum progresso até que comecei a acreditar que poderia ser liberta. Tinha de ter uma visão positiva para a minha vida, tinha que acreditar que meu futuro não estava determinado pelo meu passado ou mesmo pelo meu presente. Você pode ter tido um passado miserável, você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem razão nenhuma para ter esperança. Mas eu lhe digo ousadamente, seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Adquira a nova mentalidade. Creia que com Deus todas as coisas são possíveis. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis, mas nós servimos a um Deus que criou tudo, que vem do nada. Dê-lhe o seu nada e veja como ele entrará em ação. Tudo de que ele precisa é sua fé, e ele fará o resto. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Foi assim que ele falou em Isaías 11, versículo 1 e 3. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Caminhe no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito nos diz, não o que o mundo nos diz. Permita que Deus lhe fale sobre o seu futuro, não qualquer outra pessoa. O povo de Israel olhava e falava continuamente sobre como eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem os olhos fixos no lugar para onde estavam indo e fora do lugar onde haviam estado. Vamos examinar algumas passagens e vamos ver claramente a atitude errada desse povo. Encorajo você a estudar essa passagem cuidadosamente, observar como esse povo era negativo, queixoso, pronto para desistir. Números 14, versículo 2 e 3 vai dizer: todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Maus pensamentos produzem mais atitudes. É fácil ver por meio de suas palavras que o povo de Israel não estavam confiando em Deus de maneira alguma. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso. Eles decidiram que iriam fracassar antes mesmo que tivessem realmente começado, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Más atitudes são frutos de maus pensamentos. Eles não tinham atitude de gratidão. Números 21, 4 e 5 vai dizer: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir ao Egito, para que morramos no deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma está com fastio desse pão vil? Justamente com as outras atitudes má que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem nós vemos evidência do povo de Israel de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para chegarem onde eles estavam indo. Teria ajudado se eles tivessem levado em consideração seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Abraão conhecia os perigos de viver em luta, portanto ele disse a Ló que eles precisavam se separar. Para andar em amor e se assegurar de que não haveria luta entre eles no futuro, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu melhor o vale do Jordão e eles se separaram. Devemos nos lembrar que Ló não tinha nada até que Abraão o abençoasse.
Pense na atitude que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Em Gênesis 13, 14 e 15, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ele falou, ergue os olhos, Abraão, e olha desde para o norte até para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar onde ele estava para o lugar que Deus queria levá-lo. Mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois da separação do seu sobrinho, Abraão teve uma atitude correta sobre essa situação. E como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessão do que ele tinha e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Encorajo você a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem, como diz lá em Romanos 4,17. Pense e fale sobre o seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração, e não de acordo com o que você viveu no seu passado ou até mesmo está vivendo no seu presente. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha sido ricamente abençoada. Vamos continuar falando sobre mentalidade de deserto. E o tema vai ser: alguém faça para mim? Não quero assumir responsabilidades. Será que você se identifica? Até a próxima leitura.